Olá, seja muito bem-vindo ao Resumo Popcorn. Hoje vamos falar de Nuremberg, filme de 2025 que pega um dos momentos mais pesados do século XX e transforma em um drama de tribunal com cara de duelo psicológico. E aqui já fica o primeiro ponto. Esse não é o filme de guerra no sentido tradicional. Não espere tanques, trincheiras e explosões a cada 5 minutos. O campo de batalha aqui é outro. É uma sala fechada, uma cela, uma conversa, um olhar sustentado por tempo demais. É o confronto entre a justiça tentando nascer e o mal tentando se explicar. O gancho de Nuremberg está justamente nisso. Depois da queda do regime nazista, os aliados precisam decidir o que fazer com os líderes capturados. Executá-los de imediato seria simples, talvez até satisfatório para muita gente. Mas o filme entende que a verdadeira resposta civilizatória não é vingança, é julgamento. E essa escolha muda tudo, porque colocar esses homens diante de um tribunal significa afirmar, com todas as dificuldades possíveis, que até os piores crimes precisam ser expostos, documentados e condenados diante do mundo. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever no Resumo Popcorn, porque aqui a gente fala de cinema com análise, contexto e opinião de verdade. Se você gosta de review que não fica só no gostei ou não gostei, já deixa o like e vem comigo. No centro da história está Douglas Kelly, interpretado por Rami Malek, um psiquiatra do exército americano chamado para avaliar se os prisioneiros nazistas têm condições mentais de enfrentar o julgamento. Só que a missão dele vai além de preencher relatórios. Kelly quer entender a mente daqueles homens, quer descobrir se existe uma deformação psicológica que explique tamanha crueldade. E é aí que o filme começa a cutucar uma pergunta incômoda. O mal é uma doença, uma ideologia, uma escolha ou uma mistura perigosa de tudo isso? Do outro lado está Hermann Göring, vivido por Russell Crowe, e o filme sabe que ele é a peça mais perigosa do tabuleiro. Göring não aparece como um monstro gritando em todos os cantos, pelo contrário. Ele surge articulado, vaidoso, inteligente e, em certos momentos, até cordial. E isso é justamente o que assusta, porque Nuremberg entende que o mal raramente se apresenta como caricatura. Muitas vezes ele vem bem vestido, fala com calma, manipula a linguagem, tenta transformar culpa em argumento. Russell Crowe entrega uma presença pesada, quase sufocante. Ele domina cenas não apenas pelo volume, mas pelo controle. Cada sorriso parece calculado, cada pausa parece uma tentativa de virar o jogo. Já Rami Malek trabalha Kelly como alguém fascinado e perturbado ao mesmo tempo. Ele quer vencer intelectualmente Göring, mas também parece correr o risco de ser puxado para dentro da lógica dele. O filme funciona melhor quando coloca esses dois personagens frente a frente, porque ali existe tensão real. Michael Shannon, como Robert H. Jackson, traz outro eixo importante, o da justiça como construção histórica. Ele representa a necessidade de transformar horror em prova, memória em processo, indignação em sentença. E essa talvez seja a parte mais forte do filme. Nuremberg mostra que justiça não é automática. Justiça precisa ser organizada, defendida e sustentada, mesmo quando o mundo inteiro está exausto. Como o cinema, o filme tem um ritmo mais clássico, mais discursivo, às vezes até teatral. Para alguns espectadores, isso pode soar lento, e eu entendo. Há momentos em que o roteiro explica demais, como se não confiasse totalmente no peso natural da situação. Mas quando o filme acerta, ele acerta fundo, porque sua maior força não está em surpreender, mas em lembrar que a barbárie também tenta se justificar com palavras bonitas. Atenção. A partir de agora, spoiler Nuremberg.
deixa de ser apenas uma investigação psicológica e assume de vez sua dimensão moral. O julgamento se torna o grande palco onde cada personagem precisa enfrentar não só os crimes cometidos, mas também a forma como esses crimes serão lembrados. E aqui o filme cresce porque entende que o Tribunal de Nuremberg não estava julgando apenas homens. Estava julgando uma ideia de mundo, uma ideia baseada em obediência cega, superioridade racial, propaganda, desumanização e violência industrializada. O momento em que Göring sobe ao centro do conflito é decisivo. Ele tenta se apresentar como patriota, como soldado, como alguém que apenas serviu ao seu país. Essa é uma das armadilhas mais perigosas do filme, porque ele tenta trocar responsabilidade por contexto. Tenta transformar crime em dever, tenta fazer o horror parecer uma consequência inevitável da guerra. E é justamente aí que Nuremberg mostra sua mensagem mais importante. Nem toda obediência é inocente. Nem todo "eu só estava cumprindo ordens" absolve uma consciência. As cenas de interrogatório e julgamento funcionam porque colocam a palavra contra a palavra. Göring tenta dominar a narrativa. Ele sabe que, se controlar a história, talvez consiga controlar a memória. Mas Robert H. Jackson e a equipe de acusação precisam fazer o oposto. Quebrar a encenação, desmontar a pose, arrancar o verniz de racionalidade e expor o que está por baixo. O filme sugere que a maior derrota de Göring não é simplesmente ser condenado, é ser impedido de escrever a própria versão como se fosse vítima da história. Mesmo assim, o final é amargo. Göring é sentenciado à morte por enforcamento, mas não aceita ser reduzido à imagem pública de um condenado levado à forca. Antes da execução, ele comete suicídio usando uma cápsula de cianeto. Esse detalhe muda o tom do encerramento, porque, para Kelly, não parece apenas uma morte. Parece uma última manipulação, uma última tentativa de controle. Göring escapa da encenação final que o tribunal havia preparado para ele. E Kelly sente isso como uma derrota íntima. O filme termina com Kelly carregando as consequências dessa experiência. Ele não sai de Nuremberg como um homem iluminado por respostas claras. Ele sai contaminado por perguntas. A relação dele com Göring não foi de amizade, mas também não foi uma simples distância profissional. Foi uma aproximação perigosa com uma mente que ele tentou decifrar e talvez nunca tenha conseguido entender completamente. E essa é uma escolha interessante do roteiro. O mal não é entregue ao espectador como enigma resolvido. Ele permanece ali, desconfortável, reconhecível e assustadoramente humano. O discurso final de Kelly, alertando que pessoas como os nazistas podem existir em qualquer país, é o ponto onde o filme conversa diretamente com o presente. Não no sentido de comparar tudo de maneira fácil, mas de lembrar que regimes monstruosos não nascem prontos. Eles começam com ressentimento, propaganda, medo, culto à força e aceitação gradual da desumanização. Essa é a parte mais incômoda de Nuremberg. Ele não quer que o público saia pensando apenas que horror foi aquilo. Ele quer que a gente pense como aquilo foi possível. Como review, eu diria que Nuremberg é um filme forte, importante, bem interpretado, mas não perfeito. Às vezes ele pesa a mão nos diálogos. Às vezes simplifica conflitos que poderiam ser ainda mais complexos. Em alguns momentos parece buscar frases de impacto em vez de deixar o silêncio trabalhar. Mas sua força compensa essas falhas. Russell Crowe é o grande destaque. Rami Malek sustenta bem o drama interno de Kelly. E Michael Shannon dá ao filme a gravidade institucional que ele precisa. No fim, Nuremberg não é apenas um filme sobre punir criminosos de guerra. É um filme sobre memória, responsabilidade, sobre o perigo de acreditar que o mal sempre chega com aparência óbvia. Minha avaliação é que vale muito a pena assistir, principalmente para quem gosta de dramas históricos, tribunais e histórias que ficam ecoando depois dos créditos. E se você chegou até aqui,
Comenta o que achou do filme e se esse tipo de história ainda mexe com você. Se inscreve no Resumo Popcorn, deixa o like e assiste também ao próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Nos vemos na próxima análise. Tchau.